Shalom, paz e prosperidade para você aqui do canal Simplesmente Mulher. Estamos aqui mais um dia, né? Falando da palavra do Senhor, aprendendo mais com aquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E essa semana nós estamos falando sobre o alicerce de Deus, né? Como está alicerçado na palavra, como está sendo sustentada por esse alicerce. E nós estamos trabalhando na palavra do Senhor ali em 1 Coríntios, capítulo 3, versos 10 a seguir. Vamos lá? Segundo a graça de Deus que me foi dada, como sabe o arquiteto, eu lancei o fundamento e o outro constrói sobre ele. Ora, veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode colocar outro alicerce além daquele que já está posto, que é Jesus Cristo. Ou seja, nós já temos um alicerce, né? O Senhor Jesus já nos deu esse alicerce e nós não podemos colocar outro alicerce. E nós, muitas vezes, nos deparamos com esse alicerce que a gente recebe ele para a gente caminhar em cima desse alicerce. Ele é a nossa caminhada, ele é a nossa sustentabilidade. Então, mas também tem esse alicerce físico, qual que é esse alicerce físico? É aquele que você, antes de fazer qualquer coisa, qualquer negócio, fechar qualquer tipo de negócio, tomar qualquer atitude, você vai chegar diante do Pai e falar, Senhor, essa situação tem o seu alicerce? Senhor, essa situação aqui que eu vou ter que tomar uma atitude, como que eu devo agir? O Senhor está nesse negócio, então isso é você saber que sempre vai ter um alicerce te respaldando, ou para sim, ou para não. Mas nós também sabemos que existe aquele alicerce espiritual, né? Porque um faz junção com o outro, não tem como você separar o alicerce físico, o seu alicerce espiritual. E a palavra do Senhor ali no livro de 2 Reis, capítulo 18, versos 3 a seguir, conta a história de um rei que ele utilizou tanto do alicerce físico, fazendo o quê? Se posicionando, sabendo a quem recorrer, tanto quanto o alicerce espiritual. Então, o alicerce de Deus para esse rei era fantástico, era algo incrível, né? Porque ele sabia onde buscar a solução para os seus problemas, porque ele tinha um alicerce a qual ele se respaldava. Então, ele construía, ele fazia as coisas todo respaldado nesse alicerce. Nós vamos falar aqui do rei Ezequias. Aleluia. O rei Ezequias foi um rei que se movimentava tanto no alicerce físico quanto no espiritual. E a passagem desse 2 Reis, capítulo 18, 3, conta a história, né, do rei Ezequias. Conta que ele, quando ele se tornou rei, ele restaurou todas as coisas ali na região de Judá. Ele trouxe a restauração, ele reconstruiu os muros, ele colocou os armamentos em ordem, ele acendeu as luzes do templo, ele fez novamente a escala dos sacerdotes, dos levitas para oração, ou seja, ele restaurou tudo que pertencia ao Senhor. Então, ele começou restaurando o quê? Primeiro o espiritual, aí alinhando o físico com o espiritual. Então, ele viu que que o pai dele fez era errado. Então, ele veio e começou a reconstruir tudo. Por quê? Todas as batalhas que nós enfrentamos, que nós vamos enfrentar, porque a palavra fala que eu e você, nós vamos enfrentar batalhas, precisa disso, eu preciso estar bem fisicamente, eu preciso estar bem espiritualmente, então eu tenho que começar a consertar minha vida com o Senhor, assim como Ezequias fez, ele começou a arrumar o templo, ele começou a colocar de volta as festas, ele começou a colocar os levitas, os sacerdotes, tudo nos seus devidos lugares, enfim, ele começou a construir a reconstrução tudo novamente, de acordo com tudo que o Senhor falou lá no livro de Êxodo, de Número, como ele instruiu ao Moisés. Assim Ezequias começou a fazer. Assim como o rei Davi fez, Ezequias também seguiu esse exemplo. Então, olha só, toda batalha a gente precisa estar pronta. Um grande exército? Não. A gente precisa estar pronta com o Senhor, com esse alicerce que se chama Jesus Cristo. Depois que o Ezequias fez tudo isso, sabe o que aconteceu? Fala que um exército assíria veio sobre eles, né? Veio sobre o reino de Judá para tomar, né? Para tomar
a região de Judá. Então, Senaqueribe veio para invadir aquela região. E eles, esse exército da Síria, já vinha tomando outras, né, outras cidades, outros reinos, né? Então, para ele, assim, eles estavam assim, tão acostumados a vencer que quando ele chegou diante de Judá, ele falou assim: Uai, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com os outros reinos, vai acontecer com você. E aí eles começaram a ofender o Deus de Israel, tanto quanto o rei Ezequias, quanto o povo judeu, quanto o próprio Deus. Tanto é que foi escrita uma carta, né? Senaqueribe mandou uma carta e por Absaque, e aí o que aconteceu? Essa carta com insultos, né, tentando, né, porque todo o cerco em volta de Judá era para levantar o quê? Era para trazer um medo espiritual. Era para poder tirar as forças de Israel. E se nós não tivermos alicerçada na palavra do Senhor, na promessa do Senhor, todo cerco que se levantar, nós não vamos resistir. Mas Ezequias resistiu. Ezequias, o que aconteceu? Quando essa carta chegou diante dele, né, quando aquele líder daquele exército, né, general daquele exército, começou a rodar em Judá, falando em voz alta nas línguas, na língua do povo de Israel, para eles entenderem o recado. Ezequias, o que ele fez? Ele entrou em pânico, ele desesperou, ele procedeu de forma loucamente, ele procedeu de forma que ele não buscou a face do Senhor, não. Ezequias, ele pegou, né, Isaías, o profeta Isaías chegou e aconselhou Ezequias, ele pegou essa carta de afronta e levou diante do Senhor. Nesse momento, Ezequias estava atuando em cima desse alicerce. Ele sabia que os olhos dele podiam não ver, os olhos dele só via a situação que estava ao redor de Judá. E todo o povo dependia da atitude que Ezequias ia tomar. Todo o povo, toda aquela nação de Judá dependia do posicionamento de Ezequias. Mas Ezequias sabia o alicerce ao qual ele estava servindo. Às vezes eu e você vamos depender de uma atitude de alguém para respaldar algumas coisas. Algumas vezes as pessoas vão depender de uma atitude sua para poder ser respaldado em alguma situação. Como é que está o seu alicerce? Como é que estão as coisas que você acredita, como está a sua fé acerca do Deus que você serve? E nós vemos o resultado dessa confiança, né? Dessa fé que Ezequias tinha. Ele pegou a carta de afronta do inimigo e levou diante do Senhor. E apresentou essa carta diante do Senhor, falando: Senhor, olha aqui o que o inimigo está fazendo. Olha aqui que o inimigo está falando contra o Deus de Israel. E Isaías trouxe a palavra, falando assim que por um caminho o inimigo veio, mas por 7 ele fugiria. E há de ver que se você for seguir lendo essa história fantástica, né, incrível, né, uma história de milagre, de livramento assim absoluto, você percebe que durante o acampamento do exército da Síria, o Senhor mandou um anjo. E esse anjo exterminou mais de 250 mil homens que estava pronto para destruir Judá. Iria conseguir, porque era muito pouco o povo, o exército de Judá. Então, se Ezequias fosse lidar com a força do seu braço, ele não iria vencer a guerra, mas ele lidou com a força do braço do Senhor. E o Senhor enviou um anjo, e esse anjo exterminou aquele exército. E isso é para mim e para você, para a gente crer que o Senhor que nós servimos, ele é o nosso braço forte. E quando eu e você estamos firmada nesse alicerce, quando eu e você estamos respaldada nesse alicerce, nós vamos compreender, nós vamos saber que existe um Deus que está à frente de todas as coisas. Então, não aflige o seu coração, que o seu coração permaneça aí firme, que o seu coração permaneça realmente firme em cima desse alicerce, começa a construir, começa a restaurar a casa do Senhor, porque o Senhor, ele vai ser respaldo para todo levante que vier contra você. A palavra fala que por 7 ele fugirá. Então, é essa a resposta que você vai dar para esse levante aí na sua vida. Falar: você veio por um caminho, mas por 7 você vai fugir, porque assim a palavra do Senhor falou. E o Senhor enviará um anjo que vai exterminar todo esse mal, em nome de Jesus. Que bênção, não é?
Que coisa linda quando nós conhecemos o alicerce que o Senhor tem para a nossa vida, que o verdadeiro arquiteto colocou e planejou. Cada um de nós nos movemos nesse alicerce. E eu creio em nome de Jesus que a vitória, ela é certa. Quando eu e você entendemos aonde nós estamos colocando os nossos pés, aonde os nossos pés estão caminhando, né? Qual é o chão que você está pisando? É uma terra santa? É um lugar santificado ao Senhor? Então você vai ter uma alicerce também santificada ao Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor floresça o teu dia, que o Senhor derrame bênçãos sobre a sua vida, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração.